Tiffany, quando Sim, boa tiver. noite. Salve Maria. Salve Maria. Tiffany, você tá aí? Sim, tô aqui. Eu, eu saí do WhatsApp lá para não pesar aqui para mim no meu navegador, tá? Se eu Beleza. puder de vez em quando dar uma olhadinha. E tu só me avisa aí se tá tudo ok, se a gente pode começar, se vai eu Tá conseguir tudo gravar. certinho já. Já Tá, comecei. tá ok. Bom, então a gente vai começar com uma breve oração, né? Agradecendo a Deus por essa noite, por esse nosso primeiro encontro do grupo de estudos, pela participação de cada um de vocês, por aqueles que daqui a pouco vão estar entrando também, por todo mundo que está dentro do grupo de estudos ali no WhatsApp. Então, peçamos a Deus, a Santíssima Virgem Maria, a sua intercessão, para que o Espírito Santo possa vir em auxílio, né, às nossas fraquezas, às nossas limitações, e que o Espírito Santo possa, de fato, abrir o nosso entendimento para tudo aquilo que nós vamos estudar, tudo aquilo que nós vamos se debruçar, né? Toda a investigação, até mesmo toda a nossa interação enquanto um grupo de estudos. Né? Então, peçamos a Deus essa graça e que o Espírito Santo de fato possa nos fortalecer, nos dar a graça mesmo de sermos instrumentos de Deus, né? Possamos fazer apenas a vontade de Deus. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa e ilumina. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas levai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem, vamos lá. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que conseguiram entrar aqui, né? Eu já quero já de antemão pedir encarecidamente, né? Quem puder abrir a câmera, né? Pode deixar o fone desligado aí, mutado, mas quem puder abrir a câmera, né? Porque para gente que já está do lado de cá, a gente que já está acostumado a dar as formações, né? Fazer as reuniões pelo Google Meet, a gente de fato sente falta da interação visual, vamos dizer assim, né? A gente. É porque fica parecendo que a gente está falando um pouco com as paredes, não sei se vocês me entendem, mas quando a gente vê o rosto de cada um, né, ao vivo, ali a cores, então fica parecendo mesmo que de fato a gente está num lugar, numa sala, né, com pessoas ali reais, ao vivo, então isso para a gente é motivador, vamos dizer assim, né? Isso nos motiva mais ainda. Então, eu queria pedir para que quem pudesse abrir a câmera aí, que eu tivesse essa alegria, né? E essa ajuda de vocês para que eu consiga, de fato, passar aquilo que a gente precisa passar nesse dia e eu não me sinta só, né? Quem já está acostumado a dar aula, né? Que é uma coisa do tipo assim, pelo Meet, sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, peço encarecidamente aí. Em nome de Jesus. Gente, então muito obrigado, tá bom, pela participação de vocês. Esse nosso primeiro dia, eu vou fazer uma breve introdução. A gente vai falar um pouco, fazer uma introdução à história da igreja. Nós falaremos sobre outros temas também, né? A gente vai somente sobre
a história da igreja. Eu vou, ao final, eu vou passar um cronograma para vocês, inclusive vou mandar o PDF lá no grupo, mas eu vou trazer aqui, compartilhar também a tela com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os demais temas que nós vamos trabalhar nesse grupo de estudos. Então, basicamente, a gente vai trabalhar a história da igreja, que é extensa, não dá para a gente ver tudo dentro desse grupo de estudos, no período que a gente se programou, que a gente traçou, né? A gente vai fazer grupo de estudos até dezembro, até as 2 primeiras semanas de dezembro, e a gente encerra. Além da história da igreja, nós vamos trabalhar também alguns temas relacionados a questões, aos mitos que nós conhecemos, né? Aos mitos já muito antigos sobre a Idade Média, né? Período escolástico ali, o período medieval, tá? A tal aí a Idade das Trevas, né? Que inventaram esse termo, que na verdade é totalmente o oposto. A gente vai trabalhar algumas questões, alguns temas muito importantes, né? Uma das principais fontes para a gente trabalhar esse tema é uma historiadora francesa católica, né, renomada, chamada Regine Pernod. Então, ela tem várias obras. Ela era uma medievalista, então, e ela católica, né, tinha um belíssimo trabalho. Então, essa vai ser uma das nossas fontes com relação a esse tema. A gente vai trabalhar também algumas coisas com relação à educação. Então, a gente vai trazer um tema, a gente colocou ali como educação versus educação. Né? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o porquê desse tema. Então, dentro desse grupo de estudos, nós vamos trabalhar esses tópicos, né, esses temas, e a gente vai tentar também, de alguma maneira, tentar abrir para uma interação, seja aqui durante as aulas, e seja também lá no grupo. O grupo está aberto, vocês perceberam, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma breve introdução e explicar, né? Estou explicando já como que vai funcionar, como que se dará essas aulas, né? Para não ficar uma coisa maçante, uma coisa muito, muito repetitiva. E aí eu queria, antes de eu começar com a introdução, eu queria fazer uma breve apresentação, né? Falar um pouquinho quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sei que algumas pessoas aqui já me conhecem, outras não, mas eu me chamo Anderson Oliveira, e eu sou casado, né, com a Tamires Rodrigues. Nós hoje temos 3 filhas, e há um tempo nós caminhamos já, né, na igreja como católicos. Há algumas décadas eu voltei para a igreja católica, né? Quando eu falo voltei para a igreja católica é porque todos nós, uma vez batizados, durante o nosso percurso na vida, a gente vai crescendo, né, vai caminhando, a gente se distancia da igreja. E aí, por isso que eu digo, eu voltei para a igreja católica algumas décadas atrás. Minha esposa também já caminha um bom tempo. E nós hoje exercemos um apostolado, né, que começou lá atrás, há uns 10 anos atrás, com uma ideia, né, com o objetivo de ser uma comunidade católica. E no meio do caminho nós fomos discernindo e decidimos que nós seríamos um apostolado, né, um apostolado de leigos católicos, e que tinha como carisma reavivar no coração de todos os batizados, os católicos batizados, o amor pela Santa Igreja, a esposa de Cristo. Então esse é o nosso chamado, o nosso carisma. Então a gente trabalha as obras de misericórdia, tanto corporais, mas principalmente espirituais. Né? Onde dessas espirituais nós temos que ensinar os ignorantes e corrigir os que erram, e sofrer com paciência os erros, né, do nosso próximo. Então, basicamente, essas 3 obras de misericórdia espirituais, a gente tem tentado corresponder a esse chamado de Deus para a nossa vida. E hoje nós somos pais homeschooling. A gente, mais ou menos aí,
vai fazer 5 anos, né? A gente assumiu a educação das nossas filhas. Nós temos um trabalho, um projeto, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui em nossa casa. E tudo isso faz parte do nosso chamado, do nosso carisma, da nossa vocação, né? Enquanto estado de vida do matrimônio. E nós entendemos que nós, segundo aquilo que a igreja ensina, nós somos responsáveis, nós temos um dever gravíssimo com relação à educação cristã dos nossos filhos, né, da nossa prole. Então a gente assumiu isso. E eu como pai de família, alguns anos atrás eu descobri que eu gostava de estudar, mas nem sempre foi assim. Durante toda a minha parte da adolescência, depois da juventude, eu nunca gostei de estudar. Essa é a verdade. Então, nem sempre foi assim. Mas há mais ou menos uns 12 anos, uns 14 anos atrás, eu descobri que eu gostava de estudar porque eu conheci bons professores. Então, o que eu entendi é de que, claro, também tem toda a parte do indivíduo, né? Os seus objetivos, o que faz ele não querer estudar, não gostar de estudar, né? Inclusive no grupo lá, acho que teve uma irmãzinha que falou, né? Não sei se ela está aqui, que falou da iniciativa e que infelizmente muitos católicos, ou a maioria dos católicos, são preguiçosos, não gostam de estudar, não têm um certo interesse pelo estudo, pela vida intelectual. Então, há também essa parte do indivíduo, né, da pessoa, do desinteresse, né? Mas eu entendi também que quando também nós encontramos professores que não são tão bons, ou professores que não nos motivam ao estudo, isso se torna muito mais difícil ainda. Então, quando a gente percebe, a gente olha para as histórias antigas, até mesmo o período da Grécia Antiga, antes de Cristo, o período mesmo do próprio Jesus, né? Quando há bons mestres, então isso facilita, né, o anseio, o desejo na alma do indivíduo de querer buscar um conhecimento, ou seja, de querer buscar encontrar a verdade. Então, por isso eu descobri que eu gostava de estudar, porque eu encontrei bons mestres, né, encontrei bons professores, e descobri homens gigantes, né, na igreja, que são os padres da igreja, né, o período ali da patrística, né, os padres apostólicos, os padres apologistas, né, toda aquela história ali, toda a doutrina. Então eu falei, nossa, e eu achava que conhecia a igreja, né? Então eu, como pai de família, né, casado, eu não tenho uma faculdade, não tenho uma formação universitária. Eu tentei fazer uma faculdade de filosofia para uma universidade, né, conhecida aqui da nossa região, online, mas não consegui, não só por conta das ideologias, do viés ideológico que existia ali na grade, né, nos professores, mas porque, de fato, eu por conta do trabalho, uma série de coisas, no meu estado de vida mesmo, eu não consegui dar conta. E aí eu decidi que eu ia estudar por conta própria. E desde então eu sou estudante de filosofia, né? Vamos dizer assim, mesmo tendo um professor que já morreu, que é o professor Olavo de Carvalho, eu ainda sou aluno dele. Então eu descobri que eu gostava de estudar sobre filosofia, até hoje estudo. Além da história da igreja, né? Sobre as questões da sã doutrina da igreja, de fé católica, sobre vários temas. Então, de lá para cá também descobri que, de certa maneira, eu descobri um autodidatismo, né? Uma facilidade para estudar, e com boas referências, com bons mestres, bons professores. E aí eu comecei a fazer um estudo por conta própria, né? Então eu fui ali estudando diversos assuntos, mas o que eu mais gosto de estudar é sobre, de fato, a igreja, assuntos relacionados à teologia, à filosofia, né? Então, hoje eu entendo que eu tenho
apesar de não formalmente ser um professor, mas eu entendo que eu tenho uma vocação chamada a ensinar, né, vamos dizer assim, a lecionar, né, a conduzir as pessoas a um caminho, né. E esse caminho a gente entende que é um caminho da verdade. Então, para quem me conhece, eu, eu me sinto muito feliz quando, de repente, por exemplo, eu saio de uma aula, que eu sinto que eu consegui passar alguma coisa para alguém, eu consegui fazer com que a alma daquela pessoa tivesse um encontro com a verdade a partir da reflexão, a partir de uma investigação, né, a partir da lógica, do logos, né? Então, eu fico muito feliz. Então, eu entendo que isso, de fato, é uma vocação, é um chamado de Deus. Né? Então, esse sou eu, né? E que eu estou aqui para tentar ajudá-los também, de alguma maneira, a seguir esse caminho do estudo, o caminho da vida intelectual, né? Que não é fácil. Nós entendemos também que é uma vocação, a vida intelectual é uma vocação, e por isso não é fácil. E por isso nós temos, enquanto vocação, enquanto toda vocação, nós temos também que renunciar a várias coisas ainda que lícitas para que a gente consiga, de fato, cumprir com a vontade de Deus na vida intelectual, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a pessoa que vos fala, esse sou eu, e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês e que eu quero permanecer durante essa jornada do grupo de estudos, ajudando vocês aí não só mesmo a questão de transmitir conhecimento, mas o meu propósito maior é fazer com que vocês sintam o desejo cada vez maior de estudar, de buscar o conhecimento da verdade, né? E, de fato, amar a igreja. Porque, como eu falei lá atrás, né, eu achava que eu conhecia a igreja. Então, depois que, por exemplo, eu conheci Santa Catarina de Sena, eu falei, nossa, eu não amo a igreja de fato, como essa jovem amava, né? Santa Catarina de Sena. Ao ponto de dizer que digam que se eu morrer, eu morro de amor pela igreja. E aí, quando eu, de fato, comecei a conhecer os padres da igreja, eu falei, nossa, essa é a igreja verdadeira, não aquela que eu aprendi na escola, não aquela que eu aprendi até mesmo numa catequese defasada. Essa é a igreja verdadeira de fato, né? E aí a gente vai se apaixonando pela igreja e a gente cada vez mais quer mergulhar nas profundezas mesmo dos tesouros da igreja, né? Que são imensos, né? Que são inesgotáveis, vai dizer os padres da igreja. A beleza da igreja, a beleza tão antiga e tão bela, a beleza tão nova, como dizia Santo Agostinho, né? Então, quanto mais você conhece a igreja, descobre essa riqueza, essa beleza da igreja, apesar da sua antiguidade, você fica cada vez mais apaixonado por ela. E aí você descobre que você se apaixona por ela porque ela é a esposa de Cristo, a esposa amada de Cristo. Então é sobre ela que nós vamos falar, né? Eu serei aquele que vai trazer esse tema para vocês. Nós temos outros dois aí que a gente pode dizer são professores, que a professora Tiffany, que está aqui com a gente, ela vai falar sobre o tema da parte da educação. E tem também o Yuri, que é também professor de inglês, e também está com a gente aí, vai falar sobre os temas da questão medieval, né, da Idade Média, e a gente vai, junto aí, a gente vai caminhar nessa jornada até o final do ano, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque hoje a gente vai fazer uma introdução à história da igreja. Deixa eu só ver se consigo aqui compartilhar com vocês. Eu acho. Tá.
Vocês conseguem visualizar a tela, o documento aqui que eu estou compartilhando com vocês? Sim. Sim. Ok. Vamos lá do começo. Bom, então a gente vai fazer uma pequena introdução, como falei. Toda a nossa fonte, ela vai ser, o conteúdo de estudo vai ser a partir de uma coleção de 10 volumes do historiador católico chamado Daniel Hopes, que é intitulado História da Igreja de Cristo. Então, essa obra ele começou a escrevê-la a partir de 1948 e só finalizou em 65. Tá? Então, a gente coloca aí mais ou menos 17 anos levou para que ele conseguisse finalizar. Tamanho essa obra, né? São 10 volumes, cada volume são mais de 600 páginas, é bem volumoso. Então, como eu disse para vocês, a gente não vai conseguir abordar sobre o todo, né, da história da igreja. Então, a gente vai pegar os principais pontos ali. A gente vai tentar trabalhar, inclusive, alguns dogmas ali dentro da história da igreja, alguns concílios, tá? Falar um pouco sobre, até mesmo tentar trazer a teologia dos sacramentos, algumas coisas bem pontuais dentro da história da igreja. Então, a gente vai ter aí mais ou menos em torno de 11 aulas, 11 encontros, para falar só sobre a história da igreja. E mesmo assim, se a gente fosse seguir a risca mesmo, né, o pé da letra ali, a gente não conseguiria nem ver nem metade dessa obra de 10 volumes aí do Daniel Hopes. Tá? Então, ele não se limita apenas nas figuras eclesiásticas e contextos religiosos, mas trata também de realidades sociopolíticas de cada época e seus dramas. Ele nos introduz em cenários como das dinastias do Império Romano, seus conflitos e queda, a formação do mundo ocidental e a conversão de reis, a Revolução Francesa, Luís XIV, os cientistas, intelectuais e figuras políticas. Tá? A coleção, apesar de ter sido traduzida para o português no início dos anos 80, por Américo da Gama, ela ainda é muito desconhecida pela grande maioria do povo católico no Brasil. É aquilo que a gente falava lá, aquilo que a gente falava no início, né? Eu, particularmente, só vim conhecer essa obra, essa história da igreja, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Né? Mas conhecer um pouco por cima, assim, né? Então, mas conhecer de forma mais concisa, mais sólida, a gente pode colocar que só há 2 anos atrás é que eu, de fato, comecei a ter contato mais profundo com essa obra. Então, essa é a realidade nossa, da maioria dos católicos, na igreja. Não conhece a história da igreja, tampouco tiveram contato com obras importantes como essa. Tá? Então, é uma obra monumental que tem servido para esclarecer as almas católicas à luz da verdade e descontaminá-las de uma série de viés ideológicos, né? Uma vez que foram instruídas por professores militantes e livros didáticos com viés ideológicos revolucionários, que distorcem os fatos com o intuito de destruir a imagem da Santa Igreja de Cristo. É muito fácil notar que na historiografia moderna existe um preconceito contra a Igreja e ele foi confeccionado ideologicamente por um grupo de intelectuais, que são os filósofos iluministas franceses do século ali 18 e 19, né? A Revolução, o Iluminismo, como consequência de um pensamento anti-Deus, anticatólico, né? Antagônico aos costumes guiados por uma moral judaico-cristã. Então, nós sabemos que este preconceito com relação à igreja se deve à sua influência nos povos, principalmente durante a Idade Média. Então, sobre o autor, Daniel Hopes, ele nasceu em Épinal, na França, em 1901, e faleceu em 1965. Ele foi professor de História e diretor de uma revista em Paris, e tornou-se mundialmente famoso, sobretudo pelas obras de historiografia. A coleção da História Sagrada, que abrange os volumes
o povo bíblico, Jesus no seu tempo, e os 10 tomos da história da Igreja de Cristo, que é o que a gente está abordando aqui, a história da Igreja. Ele também foi autor de diversos ensaios, obras de literatura infantil e romances históricos, entre os quais destacamos Morte, Onde Está a Tua Vitória, A Espada de Foto. Ele foi eleito para a Academia Francesa em 1955. Tá? Algumas curiosidades aqui com relação ao Daniel Hopes. A sua obra, O Povo Bíblico, da coleção História Sagrada, ela foi publicada em Paris, no dia 1º de julho de 1943, ou seja, apenas 20 dias antes da chegada dos nazistas, e que foi confiscada pela Gestapo, nessa obra dele. Por quê? Porque o Hitler ele havia se reconhecido como Nabucodonosor na obra do Daniel Hopes, O Povo Bíblico. Então, essa é uma das curiosidades. A sua obra, né, sua coleção, a obra chamada Jesus no Seu Tempo, vendeu mais de 400 mil exemplares só na França e foi traduzida para mais de 14 idiomas. Tá? Então, por vezes, o Papa Pio XII lhe perguntava sobre suas obras e lhe aconselhava de forma generosa. Ele recebeu também honra papal, conferida pelo Papa São João XXIII. E por causa do seu trabalho literário católico apologético, ele tinha também contato com então um bispo americano, muito conhecido da maioria de nós, o venerável Fulton Sheen. Tá? A tese dele de doutorado em História foi sobre o Concílio de Trento, que é o concílio que teve durou mais tempo, né? Ele começou e demorou 18 anos para acabar por conta de algumas guerras ali. Então ele possui cerca de 113 obras. Depois, se vocês quiserem, posso compartilhar com vocês esse link aqui, e aí vocês conseguem abrir um PDF com essas obras dele, tá bom? Pessoal, até aqui, tudo ok? Vocês têm alguma pergunta? Vocês conseguiram entender a fonte que nós vamos trabalhar a história da igreja? Quem é o autor dessa fonte? Aí nós vamos ver que Daniel Hopes, ele parte das obras das fontes primárias, tá? A gente vai ver um pouco sobre isso agora, que a gente vai entrar para entender o que é de fato a igreja, o conceito de igreja e o conceito de história, tá bom? Compartilhando aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim. Valeu. Bom, vamos lá. Então, o conceito de igreja e história, tá? Eu acho que isso aqui é importante antes de a gente entrar exatamente no tema história da igreja. A gente entender o conceito. Primeiro, o conceito de igreja, tá? Okay? Para falar sobre história da igreja, a gente precisa antes compreender esses conceitos. E aí a gente tem um ramo da teologia chamada eclesiologia, que estuda a natureza e a finalidade da Igreja Católica enquanto esposa de Cristo. Tá? Então, dentro da teologia, nós temos vários ramos, vários segmentos. Nós temos ali mariologia, pneumatologia, a gente tem falando sobre a teologia dos sacramentos, a gente vai falar sobre ali dentro da teologia, sobre vários conceitos, né, sobre várias questões com relação aos dogmas, e a gente tem também sobre esse ramo aí, essa parte da teologia que nós chamamos de eclesiologia. Tá? Então, a história da igreja, diferentemente de outros objetos de estudo, ela requer para sua compreensão plena um esforço prévio. Por quê? Isso ocorre devido à natureza complexa da igreja. Tá? Ela não é meramente uma instituição humana, que pode ser entendida somente no âmbito humano. Tá? E aqui a gente tem uma reflexão. O Logos, que é a sabedoria de Deus, o caminho, a verdade e a vida, se encarna. Portanto, se a igreja é a continuidade do mistério da encarnação de Cristo, logo,
toda a sabedoria divina, toda a verdade em plenitude está na Igreja Católica. Tá? Então, isso aqui é uma reflexão, e aqui existe, de fato, o logos, né, ou seja, a razão. Para quem não sabe, a palavra logos vem do grego, que significa, tá ligada à raiz, razão, tá? Pensamento, né? Uma razão, um pensamento a partir da verdade, né? O pensamento de Deus, o logos de Deus, sabedoria de Deus. Então, essa reflexão que a gente está fazendo é para dizer o quê? É que nosso Senhor, ele veio, o Logos, o Verbo de Deus, ele se encarna, ele realiza sua missão nesse mundo pela sua, pelo seu sacrifício, né? Pela sua paixão, pela sua morte, pela sua ressurreição. Ele sobe aos céus, se senta à direita de Deus Pai, e ele deixa nesse mundo, nessa realidade que a gente vive, a sua continuação, que é a igreja. Então, a igreja é uma continuidade do mistério da encarnação de Cristo na história. Tá? Então, nosso Senhor, quando se encarna, ele vem fazer parte da nossa história. Ele vem pisar nesse chão e ele assume, uma única pessoa com duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina, uma única pessoa, que está presente no tempo. Tá? Mas quando nosso Senhor ele sobe aos céus, ele deixa a igreja, a sua esposa, né? A gente vai ver esse mistério aí da esposa, ele deixa a igreja como uma continuidade sua do seu mistério da encarnação na história. Então a gente chega a uma conclusão de que se a igreja é, né, a esposa de Cristo, e aí como Adão disse lá no início, né, ossos dos meus ossos, carne de minha carne, ele disse quando o Senhor deu Eva para ele, né, deu uma companheira para ele, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, nosso Senhor pode dizer isso para a igreja também, enquanto sua esposa. Né? Como se eles fossem vamos dizer assim, a mesma coisa. Né? O matrimônio torna o homem e a mulher uma única coisa. Né? Não uma única pessoa, são duas pessoas distintas, mas dentro de um mistério, que é o sacramento do matrimônio, e ali eles se tornam uma única coisa. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, para que o homem trate bem suas mulheres, porque quem jamais aborreceu a sua própria carne, o seu próprio corpo, né? Então, é esse exemplo que ele vai dar. Então, a gente chega aqui numa conclusão de que se a igreja é essa continuidade de Cristo, né? Ossos dos seus ossos, carne da sua carne, e ela continua realizando esse mistério da encarnação de Cristo no nosso tempo, significa que somente na Igreja Católica está toda a sabedoria divina, toda a verdade, da plenitude da verdade, correto? Então essa aqui é uma primeira reflexão que a gente precisa fazer dentro do entendimento do conceito de igreja. Então agora a gente vai trazer alguns pontos dentro do catecismo da igreja com relação à natureza e à finalidade da igreja. Então, a igreja nasce do lado aberto de Cristo e se manifesta em Pentecostes. Isso aqui é muito importante, gente. Não sei se vocês também passaram por isso, mas eu, há um tempo atrás, na minha caminhada, né, eu falei lá que eu comecei algumas décadas atrás, não que eu seja velho, tá, gente? Eu só tenho 40, vou fazer 48 agora, mas no ano de 1997, eu comecei a voltar para a igreja, né? E esse voltar que eu estou falando aqui, eu já expliquei para vocês. É que todo batizado, no decorrer da sua vida, se afasta da igreja, né? Vai viver outras realidades, vai viver outras crenças. E vira um filho pródigo, vamos dizer assim. E aí eu comecei a voltar em 97. E aí, de fato, eu tive uma experiência, me firmei, vamos dizer, ali no final de 98 para 99. E de lá, desde então, eu aprendi que a igreja havia nascido em Pentecostes, no capítulo 2 de Pentecostes.
Vocês já ouviram falar sobre isso? Até então, vocês entendiam dessa forma, né? Não sei, quem está aqui quiser colocar aí nos comentários ou quiser falar, pode falar. Não sabia, não. Também não, Anderson. Primeira vez que eu ouço assim. Certo. Então, assim, a gente, de certa maneira, a gente aprendeu, não que a gente aprendeu errado, tá? É que só é uma certa confusão no entendimento das coisas. Porque o que acontece? A igreja nasce do lado aberto de Cristo, mas ela só se manifesta publicamente em Pentecostes. E ela não nasce em Pentecostes, no capítulo 2, ali com as línguas de fogo, né? A descida do Espírito Santo, todo aquele evento que aconteceu. A igreja, na verdade, ela já havia nascido quando Cristo estava pregado na cruz, e a gente vai ver algumas citações dos padres da igreja, e pregado na cruz, morto, aquele soldado, né? Ele transpassa Jesus com a lança. E ali vai dizer as escrituras que dali saiu água e sangue. E ali a igreja nos ensina, Catecismo número 766, vai dizer o seguinte: mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Tal começo e crescimento da igreja exprime-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Porque foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a igreja. Tá? Então a igreja nasceu quando Cristo estava morto na cruz e foi transpassado por uma lança, e dali jorrou água e sangue. Ali nasceu a igreja, né? Ali nasceu, a igreja fala de forma simbólica, pela água, né? A água do batismo, e o sangue e a Eucaristia. E aí, segundo alguns padres da igreja, como por exemplo São João Crisóstomo, do século IV, mais ou menos ali no final do século IV, final do século V, ele dizia o seguinte sobre esse mistério, abre aspas: do seu lado saiu sangue e água. Não quero, querido ouvinte, que trates com superficialidade o segredo de tão grande mistério. Falta-me ainda explicar-te outro significado místico e profundo. Eu disse que esta água e este sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Ora, foi destes sacramentos que nasceu a Santa Igreja, pelo banho da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Isto é, pelo batismo e a Eucaristia que brotaram do lado de Cristo, pois Cristo formou a Igreja do seu lado transpassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, a sua esposa, fecha aspas. E Santo Ambrósio vai dizer, Santo Ambrósio do século IV, abre aspas: assim como do lado aberto de Adão, adormecido no paraíso, nasceu Eva, do lado aberto de Cristo, adormecido na cruz, nasceu a igreja, fecha aspas. Tá? Então a igreja nasceu nesse momento, e em Pentecostes ela se manifesta. Né? Então vale a pena ressaltar um estudo até mais aprofundado sobre o termo lado, tá? Quando fala do lado de Cristo, né? E também fala do lado de Adão, aí existe uma palavra, um termo em hebraico chamado tissilá, tá? Que é o mesmo que em grego pleura. Então, essa palavra lá em Gênesis 2, 21 e 22, quando vai falar que Deus tirou do lado de Adão a sua esposa Eva, o autor vai usar uma palavra em hebraico chamada tisla, ou tisla, que não significa costela, como nós estamos acostumados a ler, né, a falar, né, como foi até mesmo traduzido, mas como encostado, ou seja, uma pleura. E aí, quando a gente vai ali pesquisar o que é a pleura, a gente vai ver que existe ali entre a costela, né, essa pleura, que é uma cavidade meio gelatinosa que existe entre a costela e a nossa pele, né?
e aí eles dão o nome de pleura em grego. E aí vai dizer o seguinte: a água, o líquido pleural acumulado em decorrência dos sofrimentos, da pressão exercida sobre os pulmões, enquanto Cristo estava pregado na cruz e já não tinha forças para sustentar o peso do seu corpo. Então, aquela água que quando o soldado transpassa Jesus no seu lado, ou seja, no seu pleurar, no seu, vamos dizer assim, né? Porque o Evangelho de São João, e a gente vai ver aqui, São João também usa a mesma palavra grega, pleurar, para designar o lado transpassado pela lança. Então, a mesma palavrinha que São João usa no seu Evangelho para citar essa passagem e falar que o lado de Nosso Senhor foi transpassado, é a mesma palavra em grego usada lá no Gênesis. É claro que lá foi escrito em hebraico, mas posteriormente ele foi traduzido, né, pelos 70 gregos lá, né, a tradução dos 70, foi traduzido para o grego, e aí eles usaram a palavra pleurar. Então, são duas palavras semelhantes em lugares diferentes. Então, quando diz que o lado de Jesus foi transpassado, né, e que jorrou água, vamos dizer assim, pelo lado da medicina, né, pelo lado mais científico, o que jorrou do lado de Jesus, essa água que jorrou, foi esse líquido pleural que foi se acumulando em decorrência do sofrimento e da pressão, quando Jesus estava pregado na cruz, e toda vez que ele não sustentava o peso dele, né, com os seus pés, ele sofreu uma pressão tremenda no seu tórax, no seu peito, né, nessa região torácica que a gente fala. E é justamente essa pressão, que foi uma pressão violentíssima, que Jesus ficava até sem conseguir respirar, né, foi criando esse líquido, né, e foi justamente esse líquido, vamos dizer assim, de forma mais literal, né, que jorrou, tá? Mas aí é claro que a igreja vê, a igreja ela não, apesar da questão literal, dos fatos históricos, existe um porquê por detrás de tudo isso, né? Então a igreja entende que daí nasceu a igreja, o magistério, né? Entende que daí nasceram os sacramentos, os principais, né? Os sacramentos primordiais, que é o batismo, a Eucaristia, e desses sacramentos nasceu a igreja. Tá? Aí ele fala que é algo que podemos analisar e tratar sob uma perspectiva pneumatológica. Tá? Isso aqui também, na pneumatologia, dentro da teologia, a gente estuda sobre isso também de uma forma mais aprofundada. Mas eu quis trazer só a caráter mesmo de reflexão, de aprofundar um pouco mais esse entendimento, né, do lado de Cristo. Então, nós teremos uma igreja esposa que nasce das substâncias do coração e do pulmão, né, coração, sangue, pulmão, água. Né? Então, de fato, nosso Senhor pode dizer, igreja, né, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Né? A igreja possui essa substância, seja do coração ou seja do pulmão de Jesus. Né? E aí, quando a gente pensa em pulmão, isso mais uma vez está relacionado à pneumatologia, porque o Espírito Santo ele está relacionado até mesmo aquela parte ali do Gênesis, quando o Senhor Deus, né, quando o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí forma o homem, né, usando ali a linguagem do barro e tudo, e por último ele sopra, né, no sentido de quê? De dar vida. Então, tudo isso está relacionado à igreja, à pneumatologia, né, no sentido não só do entendimento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, mas como também esse entendimento do sopro, tá? Que está desde o início das Escrituras, quando o Senhor, né, quando o Senhor Deus forma o homem e dá a vida a ele a partir do sopro. Tá? E é muito interessante, sem querer aprofundar muito nessa parte aí do sopro, mas acho que é um ponto de curiosidade, quando você sopra, você dá, que você está dando algo de si para alguém.
Não sei se vocês se recordam lá em o Evangelho de São João, se eu não me engano, capítulo 21, quando Jesus ressuscita e aparece aos apóstolos, e eles ficam com medo, e Jesus diz, a paz esteja convosco, e sopra sobre eles, não sei se vocês se recordam, quando Jesus sopra sobre eles, ali Jesus está comunicando, está dando algo de si para os apóstolos, está soprando o Espírito Santo. Então existe, de certa maneira, um certo mistério nessa realidade, né, dizer assim, pneumatológica, que está relacionado ao Espírito Santo, e que está relacionado a essa ideia do sopro. O mesmo Deus que sopra lá, que diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que forma o homem, que sopra em suas narinas o fôlego divino, é o mesmo Deus que agora, depois de ressuscitado, se encontra com seus discípulos, agora na nova e eterna aliança, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Sopra sobre eles, vamos dizer assim, um fôlego divino. Nosso Senhor sabia que eles precisavam daquele fôlego divino. Então ele sopra sobre eles e dá autoridade ainda. Né? Assim como Deus outrora lá em Gênesis deu autoridade também para Adão dominar sobre toda a criação, né, as criaturas. Então só uma questão de curiosidade. Tá? Então a igreja é a continuidade de Cristo na história. Tá? Por isso que quando em Atos o apóstolo Paulo ele se encontra, né, com Jesus, e todo aquele episódio em que ele fica cego e tal, e aí Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Na verdade, ele não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo aos cristãos, ele estava perseguindo a igreja. Só que Jesus foi bem claro quando disse, por que me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja, logo me persegue, porque a igreja de Cristo é uma única coisa. É uma coisa só. O esposo e a esposa. Então, isso é maravilhoso, né? Quando eu tive conhecimento disso, quando eu tive entendimento disso, eu falei, nossa, a igreja ela é muito mais invisível do que visível. A igreja ela é muito mais espiritual do que material. A igreja ela é muito mais da eternidade do que do tempo. Ela é muito mais atemporal do que temporal. A igreja ela é muito mais transcendente do que, vamos dizer, imanente. Né? No entanto, a igreja está presente na história, e a gente não pode ignorar essa realidade da igreja, enquanto presente na história. Né? E a igreja é muito interessante, quando a gente fala sobre igreja, a gente não pode esquecer as dimensões, as 3 dimensões da igreja, né, os aspectos da igreja, que é a igreja triunfante, a igreja militante e a igreja padecente, que no final das contas fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Vamos dizer assim, é tudo uma coisa só, tudo farinha do mesmo saco, vamos dizer, né? É claro, cada uma tem a sua realidade, uma já está na glória, triunfante, a outra ainda está aqui militante, né, lutando, tentando vencer as tentações, tentando viver a santidade, a castidade, tentando fazer a vontade de Deus, tentando viver um dia de cada vez, e a outra já está numa realidade em que já não se pode fazer mais nada por si mesma. Por isso carece do auxílio da igreja militante, né? Mas que existe, por ser igreja, existe ali um fio de esperança de que em algum momento vai se encontrar com o Senhor, né? Então, isso é lindo, né? Isso é belo. Estudar a igreja nessa perspectiva, estudar a igreja dessa forma, né? É isso que, de certa maneira, faz a gente amar cada vez mais a igreja. E aí existe aquela frase, né, bem célebre de Santo Agostinho, de que só se ama aquilo que se conhece, né? Então, a gente só vai amar a igreja, de fato, de forma verdadeira e como ela deve ser amada, a partir do momento que a gente passa a conhecê-la, né? Quem é, de fato, a igreja? O que ela é, o que ela representa? O que ela está fazendo na história, o que ela está fazendo nessa realidade temporal, né? Então, isso que é belo. Então, continuando aqui, no Catecismo, no número 669, diz o seguinte, como o Senhor Cristo é também a cabeça da igreja, que é o seu corpo, elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente a sua missão, e continua na terra por meio da igreja.
Então, aqui, aquele exemplo que eu dei, né, Atos 9, 5, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ainda no Catecismo, número 767, o cânon, diz assim, consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a igreja. Foi então que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve o seu início a difusão do evangelho entre os gentios por meio da pregação. Então aqui a igreja, por meio do catecismo, atesta, né, que de fato a igreja ela foi manifestada em Atos 2. Tá? Ela não nasceu, ela foi manifestada publicamente. Porque até então, apesar da igreja já ter nascido do lado de Cristo, a igreja estava meio que ali, vamos dizer, tímida, né? Então, meio que escondida ali, mas pela força do alto, né? Pelo Espírito Santo que foi enviado, não só para santificar, mas para mover mesmo, né? A igreja, né? Com a presença de Nossa Senhora ali no cenáculo, a igreja se manifestou de forma pública. E aí, a igreja é, por sua própria natureza, missionária, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer discípulos. Tá? Então, no número 770, a igreja está na história, mas, ao mesmo tempo, transcende-a. Só com os olhos da fé é que se pode ver na sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual, eu posso até colocar aqui invisível, né? Portadora de vida divina. Cristo, mediador único, constitui e continuamente sustenta sobre a terra, como um todo visível, a sua Igreja Santa, a comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. A Igreja isso aqui é importante, gente, a Igreja é, simultaneamente, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja ornada com os bens celestiais. Né? Ou seja, existe um mistério na igreja, né? Dessas duas realidades. Então, essas dimensões constituem um conjunto, uma única realidade complexa, né? Que foi aquilo que a gente viu lá no início. A igreja, enquanto objeto de estudo, ela é um objeto um tanto quanto complexo. Então, é isso que está falando aqui, uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. É próprio da igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada à contemplação, presente no mundo e todavia peregrina, mas de tal forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, e a ação à contemplação, e o presente à cidade futura que buscamos. Então, essa explicação aqui da igreja com relação a essa realidade, né, complexa da igreja, essa complexidade ela se dá justamente por conta desse mistério que há nela, justamente por ser a continuidade de Cristo na história. Então, isso é importante dizer, né? Essa simultaneidade da igreja, e isso, quando a gente olha para a pessoa de Cristo, a gente vê justamente a mesma simultaneidade que a gente consegue encontrar nele, como uma única pessoa, com uma natureza humana e divina, com uma natureza visível, mas também dotada de elementos invisíveis, né? A ação de Deus ali, a ação que também se dá na contemplação. É o Cristo, é nosso Senhor Jesus Cristo que sobe a montanha, que passa a noite ali em vigília, na contemplação do Pai, né? Mas que desce a montanha, e que passa o dia ali realizando a obra, né? Que realiza curando, ressuscitando, libertando, pregando o evangelho, né? Ao mesmo tempo que está presente no mundo, e também, apesar de estar presente no mundo, não pertence a esse mundo, né? Então, existe aqui nessa explicação da igreja, do magistério da igreja, essa realidade, né, dessa simultaneidade e essa complexidade
que está presente na pessoa de Jesus e que está presente na igreja. E aqui fica muito mais claro de que, de fato, Cristo e a igreja é como que uma única coisa. Cristo como cabeça de um corpo que é a igreja. E aí aqui que eu gosto de usar aquele exemplo, né? Quando o Martinho Lutero ele sai da igreja, né? Ele rompe com a igreja católica e ele quer ficar apenas com Cristo. Né? E aí eu gosto de usar muito o exemplo engraçado que é o seguinte: você consegue arrancar a cabeça de um corpo para ficar só com a cabeça e jogar o corpo fora? Humanamente falando, isso é difícil, né? Então, foi isso que ele fez. Quando Lutero ele rompe com a igreja, ou seja, quando ele rompe com o corpo e diz que quer ficar só com Cristo, é mesmo como se ele estivesse decepando a igreja, o corpo, ficando somente com a cabeça e jogando o corpo para lá. Né? O corpo, eu não preciso do corpo, né? O corpo para mim não serve, só o que serve é a cabeça, né? Então é uma coisa muito estranha, né? Muito esquisita. Vamos dizer assim, uma coisa bizarra. Então, quando a gente traz o que aconteceu na Revolução Protestante, a gente traz, fazendo uma analogia, a gente percebe o quão bizarro foi aquilo que aconteceu. Mas voltando aqui. Bom, ser sacramento da união íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da igreja, e porque a comunhão dos homens entre si radica na união com Deus. A igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Então, isso aqui está relacionado, esse cânon 775, está relacionado com aquilo que Jesus, no mandato de Jesus aos apóstolos. Ide às nações e batizai todas as criaturas, né, todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por quê? Nosso Senhor deixou a igreja enquanto esse sacramento universal da unidade do gênero humano. Não foi para que as nações, os povos, cada um seguindo a sua crença, o seu entendimento de Deus, né, ou até mesmo o ateísmo, todos nós pudéssemos dizer que nós somos irmãos, né, existe uma fraternidade entre nós, apesar ou independente daquilo que nós acreditamos, apesar daquilo que nós entendemos que seja Deus, se a árvore é Deus, se a natureza é a mãe Deus, né? Não, a igreja é esse sacramento da união íntima do homem com Deus. Então, esse foi o mandato de Jesus. Quando Jesus manda os apóstolos ir a todas as nações, né? E quando ele fala ir a todas as nações, a gente sabe o que aconteceu com a maioria deles, né? Tirando São João, todos foram martirizados. Mas foi o mandato de Jesus. Ide às nações e batizai as criaturas, batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos os povos, todas as nações, pudessem se congregar, pudessem estar reunidos na igreja, que é a Igreja Católica, que é a continuidade de Cristo na história. E não ao contrário, e não cada um no seu quadrado, e dizendo que acredita num Deus assim ou assado, e que mesmo assim nós seremos salvos, e que todos nós somos irmãos, e que todos nós podemos viver uma vida fraterna a partir de um ecumenismo. Então, a própria igreja deixa isso claro nesse cânon 775. Né? Então, ser sacramento da união íntima do homem com Deus, a primeira finalidade da igreja. Né? Então, toda explicação fora disso daqui, a gente pode dizer que é um erro doutrinário. E na maioria das vezes, permanecer nesse erro se torna uma heresia. Porque a comunhão dos homens entre si radica na união com Deus. Olha que interessante. A comunhão dos homens entre si, dos povos entre si, se radica na união com Deus. A igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Então, essa foi a igreja que Nosso Senhor escolheu
para reunir todos os povos e salvar todos os povos, salvar o gênero humano. Porque, para quem não sabe, até São Pedro usa na sua carta, ele faz uma analogia com a Arca da Aliança, a Arca de Noé. A Arca da Aliança não, a Arca de Noé. Somente aqueles que estivessem dentro da Arca de Noé, quando viesse o dilúvio, seriam salvos. E ele vai usar aquele exemplo até para usar da água do dilúvio como analogia da água do batismo. Porque é a água do batismo que se recebe na Igreja Católica que nos dá essa garantia de salvação, que nos torna participantes da família de Deus, que é a porta de todos os sacramentos. Então, está muito claro, né, dentro desse conceito de igreja, o que é a igreja. E a palavra igreja significa convocação. Olha aqui a confirmação daquilo que a gente está falando. É a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, quando se encontra com seus apóstolos, ele dá o mandato de ir a todos os povos, todas as nações, e batizai-as em nome do Pai e do Espírito Santo, e que é essa igreja que significa convocação, designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formar o seu povo, e que alimentados pelo corpo de Cristo se tornam eles próprios corpo de Cristo. Olha aqui mais um mistério com relação ao conceito de igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja, que é um corpo. Tem gente chegando aqui agora. Então, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E no corpo, nós somos os membros, né? E somos participantes do corpo de Cristo. Então, finalizando essa questão do conceito da igreja, ficou alguma dúvida? Teve alguma coisa que eu falei que foi muito rápido ou foi um pouco confuso? Se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem falar alguma coisa, interagir, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu acho que esse entendimento do conceito de igreja, né? Porque, assim, a igreja, nós, seres humanos, enquanto igreja militante, nós nunca vamos conseguir, de fato, compreender, vamos dizer assim, de forma 100% o que é a igreja. Enquanto nós não estivermos lá na glória, estivermos na visão beatífica de Deus, enquanto nós não estivermos lá em Cristo, por Cristo e com Cristo, lá na eternidade, nós não vamos conseguir entender o que de fato é a igreja que nós estamos vivendo aqui. A gente tenta explicar de forma teológica, até filosófica, o conceito de igreja, de maneira que fique mais fácil de ter uma compreensão, talvez não tão também superficial, mas também não tão aprofundada, mas que tenha uma certa lógica e que faça todo sentido para nós, né? Por que nosso Senhor deixou a sua igreja? Ao contrário de muitos, né, inimigos da igreja, ou até de ignorância mesmo, que dizem que Jesus nunca fundou uma igreja, que na cabeça dessas pessoas, Jesus teria que ir lá num cartório, abrir firma e falar, estou fundando a igreja católica, né, na cabeça dele. Por quê? Porque ele tem uma visão, uma perspectiva, um entendimento de uma igreja apenas como uma organização, uma instituição na sociedade. E a igreja é muito mais que isso. Claro, a igreja está presente, como nós vemos lá, está presente no mundo visível, na realidade, no tempo, na sociedade. Mas ela é muito mais que isso, ela transcende isso. Ela é muito mais espiritual do que material. Ela é muito mais invisível do que visível. Quando, por exemplo, nós estamos na Santa Missa, a gente consegue ter uma compreensão material da coisa, né? Os ritos, os gestos, mas o que está acontecendo por detrás daquilo? Quando você pega algumas santas místicas, por exemplo, que é dada a elas por uma graça de Deus, de ver o que acontece na Santa Missa,
de ter uma visão espiritual, de ver o que acontece em cada parte da Santa Missa, de ver o anjo da guarda das pessoas, de ver no momento da consagração ali, da Eucaristia, no momento do sacrifício, a realidade ali se abrindo para ela, a realidade espiritual, né? Então a gente consegue ver de forma material o que está ali, mas a igreja é muito mais do que aquilo que a gente pode ver, né? O que está acontecendo naquele momento na Santa Missa transcende nosso entendimento, né? É só por uma graça de Deus. De repente uma santa como Santa Brígida, por exemplo, né, que teve, Nossa Senhora mostrou para ela tudo o que acontecia na Santa Missa, do início ao fim, né, as diferenciações das pessoas que vão para a missa de um jeito, das outras que vão com devoção, das outras que vão por obrigação, das outras que, de fato, não entendem a missa e não têm um respeito, um zelo pela missa, não têm piedade, né? Então, na cabeça dessas pessoas, desses que a gente muitas vezes chama de inimigos da igreja, ou dos ignorantes mesmo, porque aprenderam de forma errada, na cabeça deles, Jesus teria que ir lá e fundar a igreja num cartório. Sendo que a gente acabou de ver que a igreja, ela nasceu, Jesus fundou a sua igreja, a igreja católica, ela nasceu na cruz, né, diante do mistério do Calvário, no momento da morte de nosso Senhor. Então, a gente tem esse entendimento, e a própria historicidade, a gente vai ver isso, mas só trazendo para fazer um paralelo e dar um exemplo, a primeira vez que aparece a palavra católica, igreja católica, é no século I com Santo Inácio de Antioquia, quando ele escreve uma carta, se eu não me engano, à comunidade de Esmirna, e ele fala lá, aonde está o bispo, aí esteja o povo, porque onde está Cristo, aí está a igreja católica. É a primeira vez que aparece num escrito, no primeiro século, de um padre da igreja, de um bispo, né, Santo Inácio de Antioquia foi um bispo de Antioquia, que foi martirizado, e é a primeira vez que aparece no escrito, né, historicamente falando. E aí você escuta, muitas vezes, pessoas mal instruídas, ignorantes, ou pessoas mal intencionadas, desonestas intelectualmente, dizendo que a igreja católica ela surgiu depois de Constantino, e não antes, porque antes era a igreja primitiva, a igreja verdadeira. Então, é uma série de confusão que a gente vai escutando, que a gente vai... Infelizmente, eu já fiz parte também desse grupo de católicos, infelizmente muitos católicos acreditam nessas narrativas, porque não tiveram contato com, de fato, com a verdadeira história da igreja, não tiveram contato, de fato, com uma verdadeira catequese. E aí a gente acredita. Assim como a gente acredita, na maioria das vezes, na nossa época de escola, nas aulas de história, as famosas aulas de história, os nossos lindos e belos professores que usavam toda aquela a bibliografia, né, toda aqueles livros didáticos que tinham um viés ideológico herdado do Iluminismo, Revolução Francesa, em que eles exaltavam a Revolução Francesa como algo, uma grande conquista na humanidade, né, e colocavam a Igreja Católica como, de fato, algo da Idade das Trevas, né, da Inquisição, da perseguição, a Igreja Católica, né, que roubava, que ficava com a riqueza junto com os reis, né, com a realeza, enfim. E aí a gente só consegue se desvencilhar dessa, vamos dizer, dessa escravidão ideológica, desse entendimento com relação à igreja, quando a gente vai estudar. E quando a gente encontra bons professores, ou quando a gente também encontra os padres da igreja, seja do período patrístico, seja do período medieval. Tá? Bom, eu vou tentar definir aqui, trazer o conceito de história para ficar, só para a gente fechar, tá? Eu acho que é interessante também a gente trazer um pouco desse conceito, já que é a história da igreja, mas vai ser bem mais breve. Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês a tela.
Vamos lá. As vertentes da história, né? Então, a palavra história ela vem do grego antigo, que quer dizer pesquisa ou conhecimento, que é a partir da investigação. Em português, ela tem é uma palavra polissêmica, né? Ou seja, ela possui dois sentidos. Então, tem um sentido que é história enquanto conjunto de experiências humanas ao longo do tempo, e história enquanto ciência que estuda essas experiências, que é a pesquisa, que é a investigação das ações humanas no tempo, resultando assim na historiografia ou a história escrita. Então, história, primeiro sentido, né? É o conjunto das experiências humanas, dos povos antigos ao longo do tempo, né? Então, a gente trabalha essas experiências, a história antiga dos povos, dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios. Então, uma questão, um conceito, né, no sentido de história, e aí a gente vai usar a ciência para trabalhar essa história desses povos, por exemplo. Ou, por exemplo, história no sentido mais amplo, né? Que a gente pode não só limitado aos povos, mas no sentido mais amplo, como história da música, história da arte, história da educação também. E aí a gente usa a história enquanto ciência, que é o segundo sentido, para explicar, né, para essa realidade histórica que a gente trouxe de cada uma das realidades a partir de pesquisa e investigação. Então, um historiador, ele é o profissional responsável por estudar os vestígios deixados pelo passado e procurar reconstruí-lo e interpretá-lo da melhor forma possível. E o trabalho dele é realizado a partir da utilização de métodos que o auxiliam a interpretar todos os vestígios do passado, que chegaram até nós no tempo presente. Então, este trabalho do historiador nos ajuda a entender um pouco da nossa realidade, e só é possível a partir desses vestígios, que são chamados de fontes históricas, e também conhecidas como documentos históricos. As fontes históricas são os itens com vestígios do passado, que são legados para a posteridade e servem de embasamento para que os historiadores possam realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Então, para ser bem mais assim, sucinto, quando nós falamos sobre fontes históricas, nós estamos falando sobre fontes primárias. Então, foi isso que, por exemplo, Daniel Hopes, quando ele vai quando ele vai escrever, né, a obra História da Igreja, os 10 volumes, ele vai se apoiar em fontes primárias, tá? E as fontes primárias, a gente tem, elas se organizam de tal forma, de 4 tipos, que são documentos textuais, que são aqueles documentos governamentais, relatos de viagem, diários, cartas pessoais, crônicas, poemas, livros literários, jornais, enfim. Segundo, vestígios arqueológicos e fontes da cultura material, que são os itens resgatados pela arqueologia, como nas ruínas de construções, ruas, túmulos, roupas, armas, cerâmica, etc. Além disso, também objetos de tempos mais recentes, como roupas, copos, móveis, itens pessoais, né? Que são considerados fontes da cultura material. A terceira forma de fonte histórica, que a gente pode chamar de fonte primária também, são as representações pitagóricas, que são as pinturas, afrescos, quadros, fotos, ilustrações e animações. E a quarta forma são os registros orais, que é basicamente que nós temos ali os evangelhos, né? Os evangelhos eles foram escritos a partir, por exemplo, de fontes primárias, que foram o evangelho, vamos dizer, pregado, né? Os registros orais, tá? Então não existia nenhum escrito, então foi necessário que alguém falasse. Por exemplo, São Lucas, quando ele escreve o evangelho segundo São Lucas, né, que nós conhecemos, e até mesmo ele escreveu o Atos dos Apóstolos, mas principalmente o Evangelho de São Lucas. Lucas, ele não conheceu Jesus, certo?
E aí, como é que ele consegue pegar com detalhes, riqueza de detalhes, situações como, por exemplo, o anjo anunciou a Maria, todo o diálogo de Nossa Senhora com São Gabriel, a viagem de Nossa Senhora e o diálogo dela com Sua Prima Santa Isabel, tudo que se deu, a infância de Jesus. Poxa, mas se ele não conheceu Jesus, tão pouco ele viveu lá naquela época, no tempo de Jesus, lá quando ele era criança, até mesmo antes dele nascer, como é que ele sabe de tudo aquilo que ele relatou ali? Ou seja, uma fonte primária, um registro oral, que segundo os exegetas, né, estudando os evangelhos, as Sagradas Escrituras, ficou claro de que a própria Nossa Senhora, Virgem Maria, relatou para ele aqueles detalhes, né? Se só estava presente ali Nossa Senhora e o anjo Gabriel, como é que ele sabia? Se só estava presente ali ela, Nossa Senhora e Santa Isabel, as palavras que foram ditas ali, como é que ele sabia? Então ficou claro que foi a própria pessoa, a Virgem Maria, quem relatou, e aí nós temos um registro oral, um tipo de fonte histórica, um tipo de fonte primária. Uma outra categoria utilizada pelos historiadores para se pensar as fontes históricas é as que dividem fontes históricas diretas e indiretas. Tá? Diretas e indiretas. Nesse caso, as fontes históricas diretas são aqueles que foram produzidas pelos agentes que viveram os acontecimentos históricos em questão. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui de Nossa Senhora com São Lucas é um tipo de fonte histórica, uma fonte primária e direta, ok? Então, as diretas é que são produzidas pelos os agentes que viveram esses acontecimentos históricos em questão. As fontes históricas indiretas são aquelas produzidas por alguém ou por algum historiador, estudioso, baseado no estudo de uma fonte direta primária, por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Daniel Hopes, ele se baseou em fontes primárias, vamos dizer assim, indiretas. Por quê? Porque ele se baseou na obra de Eusébio de Cesareia, que é uma obra chamada História Eclesiástica. Tá? Para quem não sabe, Eusébio de Cesareia, ele viveu no finalzinho do século III ao século IV. Ele era um bispo de Cesareia, ele era um historiador da sua época, então ele é considerado o primeiro historiador da história da igreja, aquele que formulou uma história da igreja a partir daquilo que ele teve contato, dos documentos que ele teve contato, né? Ele, até mesmo pela proximidade da época, né? Ele viveu no século III, século IV, então ele estava muito próximo dos primeiros séculos ali, tá? Mas ele teve contato com documentos, ele teve contato com outros registros orais também, tá? Outras pessoas que tiveram experiência, por exemplo, com Santo Irineu de Lyon, com Santo Inácio de Antioquia, enfim, São Policarpo, o próprio Santo Agostinho também, Orígenes. Então ele teve contato com esses registros orais, então de forma indireta, ele tinha essas fontes que nós chamamos de fontes históricas indiretas. E aí Daniel Hopes, ele vai se basear a maior parte da sua obra, né, em Eusébio de Cesareia, que é a história eclesiástica. Então, daí nós podemos entender que Daniel Hopes, ele teve contato com fontes históricas indiretas, tá? E aí são as fontes primárias indiretas. Tá? Isso aqui é importante a gente entender isso, porque quando a gente escuta o pessoal falando muita coisa errada, né, muita bobeira, porque eles não entendem, de fato, de fontes primárias, né, as fontes históricas. Então, e aí, o que acontece? Acaba se falando coisas que não são verdade, né? Então,
E aí aqui diz assim, ó, o historiador deve fazer as 3 perguntas essenciais para bem desempenhar o seu ofício. A primeira pergunta é, o que é? A segunda pergunta é, como aconteceu? A terceira pergunta é, e por quê? Mas a história só existe porque existe o tempo. Há concepções diversas de tempo. Por exemplo, os povos pagãos tinham um entendimento de tempo como sendo um tempo cíclico, uma repetição trágica e sem esperança de mudança, que é o que eles chamavam de eterno retorno, sabe? Então, quando você, por exemplo, vê aquele símbolo, é como se fosse o número 8 deitado, é mais ou menos sobre isso, tá? É o entendimento dos povos pagãos. Aquilo ali é um símbolo pagão, mas que é um símbolo que representa esse tempo cíclico, é uma repetição trágica. Né? Então, tudo se repete, né? Assim, nada muda, tudo se repete, mas com uma concepção trágica da vida, da coisa, né? Sem esperança, sem mudança, né? Tudo vai acontecer de novo, o que aconteceu com os meus pais lá atrás, com meus antepassados vai acontecer comigo, não tem como fugir disso. No entanto, o povo de Deus, mais precisamente de uma concepção cristã, eles têm o entendimento de que o tempo tem seu início, um meio e um fim, fundamentado numa esperança que, por sua vez, se fundamenta na fé de uma conclusão de vida humana a partir da salvação. Então, é bem interessante, porque quando você vai fazer história, você vai estudar história, você vai ver a história nessa concepção dos povos pagãos de um tempo cíclico, é muito diferente quando você começa a estudar a história, por exemplo, do povo de Deus, né, seja do povo do Antigo Testamento, seja do povo do Novo Testamento, né, da Antiguidade Cristã. Então, é muito diferente, porque para essa segunda realidade existe um fundamento de esperança, né? E esse fundamento de esperança é de que, de fato, ainda que as coisas acabem nesse mundo, existe um mundo melhor, né? Claro, existe um mundo melhor e existe um mundo pior ainda do que esse que está aqui, que é o inferno. Mas existe uma concepção, né, de salvação, de esperança. Então, quando a gente a gente trabalha a história da igreja, a gente trabalha a história da igreja nessa concepção, tá? Nessa perspectiva, tá? De que nós temos o começo, o meio e o fim, e que a gente tem que basear a nossa esperança na salvação que vem de Deus. Que apesar do martírio, que apesar dos leões que podem te devorar, como aconteceu lá antigamente, apesar da espada que pode decepar a sua cabeça, existe algo melhor para você. Existe uma esperança de salvação, de poder passar toda a eternidade com o seu Deus Criador. Então, por isso que a história da igreja, ela se difere de todos os outros tipos de história, por exemplo. Tá? Bom, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Eu vou encerrar, já são 9h10, eu vou encerrar a nossa introdução de hoje. Se alguém quiser perguntar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algo que ficou um pouco complexo de entender, ou falei muito rápido, vocês podem falar, tá, gente? Fiquem à vontade. Vou abrir 5 minutinhos aqui para vocês falarem. Eu vi que teve um pessoal que chegou um pouquinho depois. A Tayla está falando que chegou um pouco no meio e não tem dúvidas. Então, aí a gente está gravando, tá, esse encontro aqui, essa aula, e a gente vai tentar deixar disponível lá depois, lá na plataforma. E aí, quem não conseguiu pegar aqui do começo, ou até mesmo quem não está aqui na aula, conseguiu entrar por algum motivo, vai poder ver depois. A gente vai tentar gravar todas, tá? Mas fiquem à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma curiosidade, assim, pode ficar à vontade.
Pessoal, um de cada vez. Gilmar, muito obrigado. Ficou bem explicado, mesmo tema tão complexo. Porém, ficou bem fácil de compreensão. Certo. Ok, Gilmar, obrigado. Uma curiosidade, né, como eu falei para vocês, Eusébio de Cesareia, ele é considerado o pai da história da igreja. Primeiro historiador eclesiástico, pode dizer assim, da antiguidade cristã. E aí a gente tem lá o Heródoto, que é um cara lá da Grécia Antiga. Obrigado, Kátia. Ótima explicação, muito obrigado. Então, Heródoto, ele é da Grécia Antiga, né? Ele é um grego lá do século V antes de Cristo. E ele é considerado o pai da história. Ele foi o primeiro que usou o termo história para contar todas as narrativas das guerras, dos povos da sua época, né? Então ele foi meio que documentando os fatos ali, né? Os acontecimentos de uma guerra de um povo contra o outro e tal. E então ele é considerado o pai da história, Heródoto, tá? Só uma título de curiosidade, assim. Não sei se todo mundo aqui já sabia, mas a história ele vai nascer lá no século V antes de Cristo com Heródoto, tá bom? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada lá no YouTube, não sei, na internet, é bem interessante, é bem bacana, tá? Tem muitas curiosidades lá. Bom, gente, então, assim, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Espero que eu tenha conseguido, nesse nosso primeiro encontro, essa nossa introdução, ser claro, né? Apesar um pouco da complexidade, como o pessoal falou. Mas eu espero que a gente tenha conseguido deixar o terreno preparado, vamos dizer assim, né? Para o que vai vir pela frente sobre a história da igreja. Tá? Muita coisa bacana, muita coisa assim, muita riqueza. E é claro, a pena a gente não tem como falar sobre tudo, né? Mas pegar um pouquinho de cada período. E eu tenho plena certeza que, não sei se todos já tiveram contato com a história da igreja, vocês estão tendo pela primeira vez, você já conhece alguma coisa, mas eu tenho plena certeza que quando vocês tiverem contato de fato com a história da igreja, com os acontecimentos, com os concílios, com a luta, o combate contra as heresias, né, os santos, os papas que foram santos, os papas que não foram tão santos assim, aí se você perceber, né, que apesar da queda do Império Romano, a igreja continuou, a igreja, né, teve todo um papel civilizatório. Eu tenho plena certeza que vocês vão sair amando mais ainda a igreja, né? Se vocês já amam a igreja de Cristo mesmo, enquanto esposa de Cristo, vocês vão ficar apaixonados mesmo pela igreja. A verdadeira igreja católica, tá? Não é a igreja, esse espantalho que o pessoal criou por aí e fica batendo o tempo todo, né? Espantalho que está dentro dos livros didáticos aí, paradidáticos, e que, infelizmente, muitos de nós acreditávamos que aquela, de fato, era a Igreja Católica. Mas eu fico muito feliz por isso, por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, e, de certa maneira, de alguma forma, poder contribuir. E muito obrigado, tá bom? Então, a gente vai encerrar fazendo também uma breve oração, agradecendo a Nossa Senhora Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Mãe do Verbo encarnado, a São José, ao Divino Espírito Santo, por ter nos auxiliado até aqui. Tá? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Deixa eu só falar para vocês,
eu vou deixar lá no grupo um PDF do cronograma, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Acho que eu vou conseguir sim. Só para vocês entenderem aqui bem rapidinho, mas eu vou deixar lá, vocês podem ver com mais calma, tá? Ó, então vai funcionar assim, ó. Aqui tem um cronograma. Então, nós estamos em abril, a segunda semana de abril, tá? História da Igreja, dia 10/4. Na terceira semana nós temos a Quinta-feira Santa, tá? Na Semana Santa, então nós não teremos nessa quinta grupo de estudos. E aí na quarta semana nós temos um tema, que é a ascensão das universidades na Idade Média, que é o dia 24/4, tá? Então vai funcionar assim, de forma alternada. Então cada semana vai ser um tema diferente, só que aí são 3 pessoas que estão dando os temas. Então, por exemplo, História da Igreja, Anderson, ascensão das universidades, tudo relacionado à Idade Média é o Yuri, professor Yuri. E tudo que é relacionado à escola versus escola, que é um tema específico que a gente vai pegar e a gente vai explicar depois, é a professora Tiffany. Então a gente vai ficar sempre alternando, tá? Para não ficar só a história da igreja de forma conceptiva e ficar chato, né? E também não ficar pesado para ninguém. Então, história da igreja, depois aí tem um tema, ascensão, aí depois escola versus escola, depois volta de novo lá em maio, dia 22 de maio, história da igreja, aí vem escola versus escola de novo, e assim por diante, tá? É assim que vai funcionar. E aí, no meio do percurso aqui do caminho, vai manter a história da igreja e alguns outros temas a gente vai mudar, mas dentro daquilo que a gente está propondo trabalhar, que é a questão da Idade Média, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Mas eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Gente, obrigado, Deus abençoe, boa noite para vocês aí, bom descanso, e até o nosso próximo encontro, tá? Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, fica com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve Maria, obrigado, boa noite. E viva Cristo Rei, né? Viva Cristo Rei.